Nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, damos graças a Ti, Senhor, por mais esse momento em que a gente pode aqui aprender um pouquinho mais da Tua Santa Palavra. Tua bênção, Senhor, para que haja discernimento, compreensão, Pai, da Tua Palavra, que nós possamos aqui juntos aprender algo santo e útil para as nossas vidas, nossas igrejas, nossas famílias, nossos ministérios. Oramos também, Senhor, pelos demais alunos, para que também aproveitem com as outras matérias, para aprender mais, e também os demais professores também, Pai, estejam prontos e afiados também, Senhor, para poder passar o máximo possível, Pai, da Tua palavra. Nós pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, muito bem-vindo, Josué. Que bacana ter você por aqui. É muito gostoso a gente poder estar mais uma vez aqui para a gente ler um pouquinho da palavra e nesse estudo aqui a gente crescer no conhecimento. Então, vou só relembrar o nome da matéria, que é o seguinte: por que comentários? Porque quando nós estudamos lá 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, em si nós já estudamos a história, conhecemos um pouco dos personagens, alguns fatos. E Crônicas, ele repete alguns fatos e ele centraliza a narração, né, no reino de Judá, no reino de Judá. E fala mais ali de Davi e descendentes. Não fala tanto ali de Israel, o reino do norte. Fala do reino do sul, Judá. Na nossa última aula, nós vimos lá que, como tinha muitas genealogias, tinha muito nome, eu só destaquei um que ficou muito conhecido. Urias, no caso, Urias, aquele lá, esposo, né, da Betseba, ele estava listado entre os amigos de Davi, entre os maiores guerreiros de Davi. Então, se a gente fosse classificar, ele estaria ali fazendo parte da tropa de elite ali. Ele não era qualquer soldado, ele era um soldado muito capacitado. Então, para você ver, né, o tamanho, né, da pecado, do que envolveu tudo o que aconteceu naquele episódio com Betseba. Aí também nós vimos Davi coloca em ordem o culto, porque com o restabelecimento do reino, conforme o reino foi tendo sua administração, ele também queria que a restabilização dos cultos, visto que Saul já estava um pouco bagunçado. Lembro que com a morte de Saul, a arca foi embora, tomaram a arca, depois a arca ficou na casa de outra pessoa. Então, ele queria organizar tudo isso daí. E com isso, mesmo assim com isso, Davi teve muitas vitórias. Nós vimos isso nos capítulos anteriores. E nós terminamos no capítulo 21, na nossa aula anterior, quando Davi, por questão pessoal mesmo, ele levanta o censo, manda fazer a contagem do povo. E até ele foi avisado por Joabe. Ele foi avisado por Joabe, falou, não faça isso, não tenha isso, né, no seu coração, né, que o reino cresça muitas vezes mais, mas não faça isso, né, o reino. E ele mandou fazer do mesmo jeito. E aconteceu que Joabe, vendo que aquilo não era da lei de Deus, porque lá no livro de Êxodo, capítulo 30, nós lemos isso, né? Que a contagem era só quando fosse da ordem do Senhor e não de qualquer outra pessoa. Como partiu de Davi sem a permissão de Deus, aquilo foi um pecado, né? E ficou feio para ele também, porque quando ele mandou fazer, tá certo que Joabe foi obedecer à voz do rei, à ordem do rei. Porém, ele poupou, ele não contou, né, o Joabe, ele não colocou na lista os sacerdotes e a turma do Levi, porque ele sabia que ia dar ruim. Joabe falou, não vou colocar, vou separar essa turma. Por quê? Porque, infelizmente, houve
um castigo do Senhor, milhares de pessoas morreram, mas não dos servos do Senhor. Então, por causa de Joabe, né, entre aspas, aí, a desobediência de Joabe, poupou vidas, né, que era dos servos do Senhor, que eles tanto precisavam, né, os servos, os levitas, os sacerdotes ali, tá certo? E o que a gente também destacou, eu fiz questão de destacar, no capítulo 21, então é 1 Crônicas, capítulo 21, né, verso 24. Tornou, né, o rei Davi a Ornã. Não, antes, pelo seu inteiro valor o quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Então, aí foi um detalhezinho que a gente comentou um pouquinho, né, sobre sacrificar a Deus aquilo que tem valor. Não é só o valor financeiro, o valor econômico, né, aquilo em espécie de dinheiro, moeda que a gente pode ofertar para Deus, mas aquilo que tem valor, o nosso tempo, a nossa energia, o nosso a nossa experiência, ofertar ao Senhor também, certo? Ofertar o que a gente pode com o nosso corpo, o que a gente pode com o que já Deus nos abençoou, tudo tem um valor, né? Tudo tem um valor, né? Então, Davi falou, eu não vou oferecer ao Senhor um holocausto que não me custe nada, porque o Ornã, ele queria dar tudo. Não, o Senhor é o rei, pode pegar aí os bois que quiser, pode pegar a madeira que quiser, pode fazer tudo que o Senhor quiser aqui, o Senhor é o rei. Imagina se vai cobrar um negócio desse. Aí ele falou, não, eu vou pagar. Eu vou pagar, então tem custo. Tem custo o peso da cruz. Tem custo as nossas renúncias. Tem custo. Custa para nós. Se não custar nada, então não tem sacrifício. Não tem, simplesmente aprende a sacrificar. Jesus, para ser o Messias, ele teve que deixar o reino dele, né? Ele teve que deixar a glória dele lá no reino, lá no céu, no paraíso, né? Lá onde não tinha nada de morte, não tinha nada de doença, não tinha nada de pecado, não tinha nada de ruim. Aí ele veio para este mundo para cumprir o sacrifício que então foi a cruz. Então, para nós também tem. Ok? E agora, no capítulo 22 em diante, Davi ele faz os preparativos para a casa de Deus. Ele quer construir um templo. Algumas traduções chamam casa de Deus. Outros, aqui no verso 2, na minha Bíblia, está escrito casa de Deus. Outros templo, outros casa do Senhor. Mas tudo é a mesma, é o mesmo imóvel, vamos falar assim, tá? É o mesmo templo, tá bom? Conforme a tradução muda um pouquinho aí. Tá certo? Então ele separou os materiais, ele queria muito daquilo ali, né? E aí, no verso 5, então é 1 Crônicas, capítulo 22, tá? E verso 5, tá bom? Pois dizia Davi, né? Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, quer dizer, sem experiência, e a casa que se há de dedicar para o Senhor deve ser sobremodo magnificente, para nome e glória em todas as terras. Providenciarei, pois, para ele o que é necessário. Assim o preparou Davi em abundância antes de sua morte. Né? Então chamou Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse a casa do Senhor, Deus de Israel. Verso 7. Disse Davi a Salomão, filho meu, tive a intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém, a mim veio a palavra do Senhor dizendo, tu derramaste sangue em abundância e fizestes grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porque muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. Tudo era da ordem do Senhor. Então Deus não quis que ele fizesse essa construção. Eis que nascerá um filho, que será um homem sereno. Olha o detalhe, olha um detalhe da pessoa de Salomão. Esse é o verso 9. Na sua tradução diz o quê, Josué? No verso 9. Vou ler, pastor. Mas Vê aí, você verso terá um 9. filho que será um homem de paz. O homem de? Um homem de paz. Isso. Uhum. O homem de paz. Continue.
E eu farei com que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele. Seu nome será Salomão. E eu darei paz e tranquilidade a Israel durante o reinado dele. Olha aí. Então já tinha profetizado que ele ia ser o construtor, que a pessoa dele ia ser de paz, que ele não ia ser como Davi, de guerra, né? Então não ia ser um rei guerreiro, né? E interessante que Deus usou o pai, como se fosse Deus usou Davi, pegou Davi e colocou Davi para arrebentar com todo mundo, para o próximo, que seria o filho dele, viver em paz, não perder tempo nem dinheiro com guerras, para poder estar concentrado em algo grandioso, magnífico, em algo que se ali se representaria a presença de Deus, né, de uma maneira enormemente para toda a nação, que é a casa do Senhor. Você vê aí, né, no caso, Davi rebentou com tudo, Davi enfrentou os inimigos, Davi foi guerreiro, a espada de Davi também é toda manchada de sangue, a mão, quer dizer, era um homem de guerra. Aí Deus falou: você não, né? O seu filho, que será um homem de paz, quer dizer, de ternura, uma pessoa concentrada, uma pessoa muito mais tranquila, e muito mais, né, capacitada também para tal, e para ajudar esse negócio todo, né? Os inimigos, né, que você desfazer, que você matar, não vão perturbar a construção. Então, era, em grosso modo, era isso que Deus queria que acontecesse ali, para que a construção, então, né, fosse feita. Aí, nesse capítulo, mostra, né, aí todos os utensílios de prata, de ouro, de bronze, de pedras, pessoas também, tá certo? Para poderem trabalhar nessa construção. Então, tem esse momento aí. O capítulo 23, ainda sobre o governo, o reinado ali, né, de Davi, diz assim: sendo, pois, Davi já velho e farto de dias, constituiu seu filho Salomão rei sobre Israel. Ajuntou os príncipes de Israel, os principais, os anciãos, também os sacerdotes levitas, foram todos contados por um. Aí, então, daí em diante, ele começou a colocar literalmente as pessoas que iriam trabalhar no templo. Aí ele começa a organizar a administração de todos os cargos, de todas as coisas como deviam ser feitas. No capítulo 24, final do 30, e para que tivesse a seu cargo, atenda a congregação, o santuário, atendesse aos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Todos os dias, as festas, os sábados, o que tinha que colocar lá, como ia colocar, quem ia colocar, a lista de todos eles. Então, Davi teve isso, né? No capítulo 24, continua colocando aí muitos nomes. Eu quero aqui destacar, no verso 5, tem um camarada que sempre fala aqui, né? Eleazar, era o servo de Deus, né? Verso 6, Semaías, escrivão. Então, algumas traduções traz escrivão, outros traz escribas, outros traz os que escreviam e outros traz registradores. Então, conforme a tradução da Bíblia, é a mesma função. Então, até nesse detalhezinho, Davi ele quis que acontecesse, quis que tivesse mesmo pessoas para registrar todos os atos dele, da casa e de tudo. Lembrando que todo reinado tinha os seus escribas, todos os reis, os seus acontecimentos, as suas administrações. Então havia aqueles homens que eram muito hábeis, né, para a alfabetização, na leitura, no conhecimento do Velho Testamento e também sabedoria para anotar todos os atos do rei, como nós vimos lá na outra aula, né, que havia outros livros não proféticos, livros não que entraram no cano, né? Mas haviam livros paralelos onde se contava outras histórias de até profetas tiveram seus livros, mas não como os que nós temos em mão, tá? Só para lembrar. Aí no capítulo 25,
todos os cantores, o ministério, Asaf, sempre tem que ter, esse cara sempre tem. 1 Crônicas, capítulo 25, verso 6. Todos esses estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, para o canto da casa do Senhor com símbolos, alaúdes e harpa, para o ministério da casa de Deus, tendo Asaf, né, Gedutum e Emã debaixo das ordens do rei. O Asaf sempre aparecia, ele sempre estava lá, certo? Nessa área da música. Os porteiros, no capítulo 26, os guardas, né? No capítulo 26, ao capítulo 27, como ia repartir o serviço, como eles iam fazer. No final do 27, ele relembra e traz o chefe das tribos, cada um com seus nomes aqui, cada um deles também, como eles eram conhecidos e estavam na presença do rei. Porém, no capítulo 27, eu vou querer falar alguns nomes aqui, verso 32, porque esses aqui, eles, lá no livro de Reis, lá no livro de Samuel, eles apareceram. 1 Crônicas, capítulo 27, verso 32. Professor, com Jonatas. licença um pouquinho. Oi? O Josué havia levantado a mão, acho que ele quer fazer uma pergunta. Eu não vi. Pode falar. Não vi, desculpe. É que nem o senhor falou, pastor. É que quando eu vi a primeira aula gravada, o senhor falou sobre a questão dos livros que alguns autores escreveram fora da Bíblia. Isso. E eu fiquei com curiosidade de perguntar ao senhor se esses livros eles existem, pelo menos em Israel até hoje, ou se tem acesso para comprar alguma coisa, ou não tem nenhum acesso de compra, no caso. Aí é que está o grande dilema. Eu também tenho a mesma pergunta. Na aula eu comentei. Entendi. Sim. Esses livros, acontecia assim. Vamos lá. Quando um país vencia o outro, quando um rei vencia o outro, o vencedor não deixava vestígios do rei Sim. vencido. Isso aí é toda a história, né? É toda a história. É muito comum acabar com toda a memória daquele reino. Sim. Porém, também era comum que os escribas, os escrivões, os registradores, os secretários do rei, eles rapavam na canela com esses documentos. De algum modo, eles guardavam em cavernas, faziam buracos na areia, colocavam em grutas, para que aquilo fosse preservado. E foi preservado, alguns. Sim. Mas temos que lembrar que onde houve a queda mesmo de Jerusalém, né, os babilônios acabaram com tudo. Não se sabe se esses livros ou pedaços desses livros, parte desses livros, foram encontrados, conservados e guardados, como diz a frase, as 7 chaves. Eu também tenho essa Sim. curiosidade. Provavelmente alguns desses livros foram recuperados, alguns desses relatórios foram recuperados na volta do povo da Babilônia para Israel. Por Sim. quê? Porque eles, mesmo que estavam distantes, tudo estava destruído e acabado, eles tinham em mente em registrar a família, quem era filho de quem era casado com quem. Então, pode ser, tomara Deus que sim, esses livros que você fez a pergunta estejam aí em algum museu, estejam guardados realmente e que algum dia eles possam ser apresentados ao público. Por quê? Sim. Porque na outra aula, eu fiz um relato, eu fiz uma lista dos nomes das pessoas que escreveram os livros. Geralmente levava o nome deles. Mas geralmente era o nome dos livros dos reis. Não esses que nós temos aqui. Outros paralelos. Sim. Né? E temos que entender e lembrar que havia a comunicação, o registro de todos os atos. Havia como se fosse o diário oficial, né? Por exemplo, Sim. tem o Diário Oficial do Brasil.
o Diário Oficial do Paraná, o Diário Oficial, né, o Sim, documento oficial do país. Também tem, paralelamente, aqueles que por si próprios fazem, tiram informações e deixam guardado para futuramente ser estudados, né? sim. Futuramente ser comprovados alguma coisa. Então, eu acredito, tomara a Deus que sim. Tomara a Deus que sim, estejam guardados, que a gente possa ter acesso a esses livros. Quem sabe a gente tem um professor aí no nosso seminário, aula sobre judaísmo, e aí entra, né? Aí pode entrar Uhum, essa parte na matéria e seria maravilhoso a gente conhecer isso aí, né? Mas uhum. eu também fiquei muito curioso, eu também fiquei muito ansioso, queria saber, né, se lá em Israel, principalmente em Israel, né, nos centros culturais deles, nos museus deles, nas faculdades deles, né, nos centros de estudos que é tão rígido, porque estejam guardados esses livros, porque rígido, porque eu estava assistindo uma reportagem, o camarada brasileiro, né, que se converteu ao judaísmo. Ele tinha que entrar às Uhum. 7 da noite, 7 da manhã, e só saía para casa 10 da noite, Sim, sim. durante quase 10 anos. Então, olha o rigorosidade de estudos, tempo de estudo, 7 da manhã às 10 da noite. Isso aí foram Pelo menos cerca de nessa quase parte 10. aí, pelo menos nessa Não, os parte aí a caras. gente tinha que começar a copiar deles, né, pastor? Porque a gente vai na Olha, igreja 1 hora e meia, já eu acha que tá vou falar demorando o para culto você, não, acabar. é para tirar o chapéu, né? É É, para tirar o então. chapéu. Os caras que fazem um negócio desse, viu? Os cara que. Porque aí o cara aprende muita coisa. O cara sai de lá para ser Uhum, rabino. Eles têm o costume de sábio, né? Eles veem o sim, sim. perfil, eles estudam. O cara fica lá e é tido como um sábio, né? Ele é Uhum, respeitadíssimo no meio do povo, né? Para ele poder estar na sinagoga, depois ensinando. E ele falou assim que tem algo muito interessante, que mesmo que você cumpra lá os 10 anos de estudos, você ainda não é rabino. sim. Você é um iniciante. Uhum, Iniciante, cara. Aí depois que você vai frequentar durante esse tempo todo, né, frequenta a sinagoga, aí tem as aulas debate. As sim. aulas que são debates. É um rabino contra o outro rabino. Um provar para o outro o conhecimento que tem. É interessante isso, né? Eu É acho que é mais ou menos interessante. o que eles Então, faziam na Grécia Antiga também, né? a discussão, né? Cada Sim. um colocando os seus pensamentos, suas teorias e até mesmo comprovando. Então, Uhum, através desses livros aí, né, é que eles também têm aí as tradições deles. Não é só, né? sim. Tá certo que para eles o Torá e tal é o primeiro, né? Não tá bom. Mas respondendo, voltando à pergunta, né? Quem sabe estejam lá ainda, né? Vestígios, né? Lembrando que os babilônios destruíram tudo, cara, tudo, 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 tudo. Eles não passavam o trator por cima. E os assírios, né, lá em Judá, também não perdoavam nada, 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 né? Então, era um fogo, fogo, eles tinham o prazer de destruir as pedras para deixar Uhum, somente o pó, não deixar nada em sim. pé, para não ter realmente memória, para não dizer, ó, aqui foi uma cidade, né? Não é mais. Sim. Esse capricho. Então, voltando lá. Primeiro Crônicas, se eu não, por exemplo, se você quiser fazer uma pergunta e eu não ver, você pode me interromper, viu? Pode me interromper na minha fala, que não tem problema nenhum. Tá bom então, pastor. Primeiro, Obrigado. tá. Primeiro Crônicas, capítulo 27, verso 32. Jonatas, tio de Davi, era do conselho. Então, Davi tinha os seus conselheiros, né? Homem sábio e escriba. Olha aí, e escriba, quer dizer, alguém que tinha contato com todos os acontecimentos, registro, intimidade de Davi, decisões de Davi, comunicações, as ordens, né? Então, tudo que estava ali, né? Então, esse escriba sabia. Jeiel, filho de Aquimoni, atendia os filhos do rei. Aitofel era do conselho do rei. Lembra do Aitofel lá, o conselho que ele deu lá, né, para pegar o Davi depois? Uzai, o Arquita, amigo do rei. A Aitofel sucederam Joiada, filho de Benaia, e Abiatar.
Joabe era o comandante do exército do rei, o primo dele, né? Então, esses aqui faziam parte da intimidade, né, do rei. Aí, o capítulo 28, Davi convocou para Jerusalém todos os príncipes de Israel, das tribos, capitães de turnos, os capitães de 1000, capitão de 100, os administrativos, e todos depois de pé, né, no verso 2, e disse, né, ouve-me, irmãos, né, e povo meu, era do meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito preparo para edificar. Porém, Deus me disse, não edificarás casa ao meu nome, que é zona de guerra, e derramaste muito sangue. Então, a gente pode perguntar, né? Por que que não quis? Porque o construtor, né? Ele deveria de ter um exemplo para o povo daquilo que é o nosso Deus, um Deus de paz. Afinal de contas, Jesus é o príncipe da paz. Então, para não ter nada de quem falar nada, por isso que Davi não pôde, né? Para ninguém falar, nossa, a casa do Senhor teve como construtor um homem, né? Que matou milhares de pessoas. Então, para isso não acontecer, foi então, né? Desde a concepção de Salomão, aí o perfil da pessoa dele, sereno, sábio, né, de paz, né, para que ele pudesse então transmitir logo da pessoa dele mesmo física a alguns traços de Deus aí, tá certo? Né? Porém Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra, derramaste muito sangue. O Senhor Deus Israel me escolheu de toda a casa de meu pai para que eternamente fosse eu rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe a casa de meu pai na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor. Escolheu ele a Salomão, quer dizer, a soberania de Deus, né? Para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. Lembrando que teve o irmão dele que tentou o reino, lembra lá? Lá que nós estudamos? Tentou, mas né? Ficou tudo certo. E me disse: teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu o escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Olha o privilégio de Salomão. Né? Eu o escolhi daquela multidão. Olha a multidão do povo, olha quantos milhares, milhões de pessoas haviam. Ele olhou para Davi e falou: eu o escolhi. E isso no Velho Testamento. E para nós, né? A nós também. Nós somos eleitos. Tem que lembrar disso, somos escolhidos também. Com o sacrifício de Jesus na cruz, ele nos fez filhos. E ainda assim, nos dá a capacidade, nos capacita para sermos obreiros, sacerdotes, servos, né? Para que nós possamos declarar as grandes e as maravilhas de Deus, declarar para as pessoas a nossa fé em Jesus e tudo que Jesus fez por nós. Então, ele nos fez reinos e sacerdotes. Olha só, aquilo que era uma escolha a dedo, olha, Jesus abriu para todos os que queriam a diferença. Viu o que é a graça maravilhosa de Deus que a gente vive? Serei o meu reino para sempre, cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Aí tem um porém, né? Que nós já sabemos o que aconteceu, né? Se perseverar. E, infelizmente, Salomão não perseverou. Lembra? Que quando ele estava idoso, estava velho, o coração dele não foi mais fiel para com Deus, né? Agora, pois, perante todo Israel, a congregação do Senhor e perante o nosso Deus, que me ouve, eu vos digo: guardai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus e empenhai-vos por ele. Quer dizer, empenhar, quer dizer, faça sacrifícios, faça força, né? Tenha força de vontade de cumprir as coisas do Senhor, né? Ouve, eu vos digo: guardai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus e empenhai-vos por eles, para que possuais esta boa terra, né? E a deixeis como herança a vossos filhos para sempre. Aqui, depois que a gente se torna pai, né? A gente olha o que a gente está deixando para os filhos, né? O que a gente está deixando para os filhos? Será que nós estamos sendo verdadeiros homens e mulheres de Deus para eles seguirem exemplo? A gente fala assim, herança, vou deixar
algumas coisas para eles, como casas, para eles, né, herança, coisas que têm valor. Ah, tudo bem, não é pecado, não tem erro nenhum nisso, tá tudo certo, é fruto do seu trabalho, não tem problema. Mas a herança mesmo, o legado mesmo que nós precisamos deixar, né, é a nossa fidelidade com o Senhor. Porque no final, é isso que depois vai arrastá-los. O exemplo nosso. As palavras podem ser esquecidas, os bens podem ser perdidos, mas o nosso exemplo, se formos ou não fiel a Deus, é isso que vai influenciar na vida deles. É isso. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, deixar, pelo menos, que eles sabiam, ó, o pai e a mãe, eles iam para a igreja sempre. Ó, eu tinha um avô, ele era pastor, e ele morreu pastor, né? Então, esse é um exemplo para que tenha na vida deles, né? Então, aqui é para deixar para os nossos filhos, aqui no caso, era a terra, mas também espiritualmente, tá certo? Tu, meu filho Salomão, aí ele fala para o Salomão, né? Tu, meu filho Salomão, conhece a Deus de teu pai. Quer dizer, tem intimidade. Estude a palavra para conhecê-lo. Como é que vai conhecer se não estudar? Como é que vai conhecer se não passar tempo? Como é que é igual você, como é que eu vou saber das suas dores, dos seus problemas, se eu não for na sua casa, se eu não ligar para você, se você não ligar para mim? Como é que vai ser a nossa comunhão se nós não formos com o outro, né? Em amizade, em diálogo, em comunicação? Então, filho meu, conheça Deus de teu pai. E o detalhe, serve-o de coração íntegro, coração sincero, sem fingimento, um coração é, constante com o Senhor. A nossa constância na igreja, a nossa constância com a Bíblia, a nossa constância com os estudos, a nossa constância na fé, uma hora ela vai nos fortalecer, ela vai dar muito fruto. Então aqui fala, né, um coração íntegro, quer dizer, pleno, completo, cheio do Senhor, né? E alma voluntária, né, por consciência própria. Né? Eu vou a Deus, eu temo a Deus, eu preciso de Deus, Deus está me dando essa oportunidade de ser com Ele, porque o Senhor esquadrinha, esse é um verso aqui para a gente aprender a temer a Deus, né? Porque o Senhor esquadrinha todos os corações, todos, né? E penetra todos os desígnios dos pensamentos. Isso aqui me lembra, né, a oração feita lá de Matias, né? Ó Senhor, conhecedor de todos os corações, mostre para nós qual dos dois, né? Lá, né, lá de Atos. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Quer dizer, reciprocidade também, né? Um Deus de reciprocidade nesse versículo aqui, né? Abandonar Deus, rejeitar as ordens dos sacerdotes, o culto a Deus, as regras de Deus, rejeitar, né? Por um grande tempo a vida de Salomão foi bacana, foi uma vida da gente, né? Porque escreveu muito os livros, os provérbios e tal. Aí no final da vida vai lá e se mete com um monte de mulher, estraga tudo. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu. Olha só, atende a tudo, faz tudo, porque você é um escolhido. Todo aquele que recebe o Evangelho é um escolhido. É alguém eleito por Deus, é alguém que Deus quer no reino dele. Que Deus se manifestou a ele. Né? Todo perdido, todo pecador, né? Todo, olha, aqui nós podemos aqui, né? Agora, pois, escolheu, porque o Senhor te escolheu para edificares a casa para o santuário, ser forte e faz a obra. Então, nós podemos aqui nos colocar aqui, né? Nós somos, né, os escolhidos. Nós somos aqueles que Deus olhou lá de cima e falou: eu também quero Josué, eu também quero Safado do Silvio, porque minha palavra tem poder para transformar e salvar aquele perdido pecador. Então, aqui, a mesma bênção que foi oferecida para Salomão também é oferecida para nós. Davi, né? Interessante, Davi ele dá o desenho da casa, né? O desenho da casa para Salomão, né? No verso 19, capítulo 28, verso 19. Olha que interessante.
E eu aqui me pergunto, e você pode dar sua palavra também, Josué. Ó, 1 Crônicas, capítulo 28, verso 19. Então ele fala como que deveria ser a casa, especificando o ouro, as mesas, pratos, serviço, cantor, tal. Beleza. 19. Tudo isso, disse Davi, me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber, todas as obras desta planta. Então, houve o desenho da planta do templo e foi dado, olha interessante esse versículo, vou ler de novo. Tudo isso me foi dado por escrito, por mandado do Senhor. Como é que essa planta foi parar na mão de Davi? A planta do templo. Teve um desenhista, teve um projetista, teve um profeta que recebeu e conduziu alguém para desenhar e depois apresentou para Davi? Ou será que foi como lá no Monte Sinai com Moisés, que mostrou todo o detalhe do tabernáculo? Interessante esse aqui, não é? Você quer aqui comentar esse versículo, Josué? Pastor, no meu entender, eu acho que foi igual a Moisés. Eu fico também na minha cabeça que foi dado a Apesar de ele. não falar aqui, mas pelo que ele entende, Deus não ia mandar uma imagem feita. Deus colocou na Pra, mente dele, né? E ele na mente conseguiu fazer dele, da né? mesma forma que Deus tinha mostrado para ele. Moisés, ele era líder e era profeta do Senhor, correto? Não se levantou o Sim, profeta como Moisés. Davi não é reconhecido como profeta? É. sim. E por que que Deus então não poderia ter mostrado para ele, né? Interessante, né? Homem segundo o Mas ele coração de não Deus, fala, né? mas não fala aqui de que maneira, se foi em sonho, se Sim, foi através de um profeta, mas foi dado a ele. Então, sim. interessante que todos os detalhes da construção não foi algo, vou fazer desse jeito, vou fazer desse outro jeito, agora é assim, agora é assado, não é? Se Não. fosse, se Teve fosse um nos nossos projeto. dias atuais, aqui a gente diria que seria uma figura de linguagem que ele quis usar aqui, né? É. Uhum. Mas, né, é interessante que eu quero deixar bem claro, né, que a forma da casa não foi de ideia humana. É isso também que Sim, nós devemos. Não foi sim, uma ideia humana, ela foi uma ideia de Deus, de como deveria ter os últimos detalhezinhos, né? Ah lá, sim. fazer a obra, né? Interessante. Eu fiquei pensativo muito nesse versículo aqui, né? Vou ler de novo. Lê a sua tradução aí. É o verso 19. Disse Disse Davi a Salomão: Tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito, Aí. e ele me deu entendimento para executar todos esses projetos. Tá vendo? Que legal. O senhor percebeu nessa tradução que eu li aqui, essa tradução aqui é a NVI. Aí parece uma No coisa final ele mais diz assim, ó, física, né? ele me deu entendimento para executar todos esses projetos. Entendimento. Então isso quer dizer que estava na mente dele. Foi Né? Deus revelado a colocou na ele, né? mente dele, né? Bacana. Às vezes a gente lê a Isso primeira que é vez bom. assim, você não consegue observar os detalhes. E você lendo duas, três vezes, aí eu tinha passado em branco essa Aí, palavra, entendimento. é, aí pega melhor, né? Pega Sim, mais. sim. Tem mais. É bom a gente sempre ter uma outra tradução, uma outra pessoa lendo, e a gente fica Uhum. atento para ver, será que tem alguma coisa diferente? Será que aqui, dessa maneira, não bate, a outra é melhor? Né? No caso, essa tradução é melhor que a minha. Sim, É melhor. Disse Davi a Salomão, seu filho, ser forte e corajoso, né? E faze a obra. Quer dizer, já estava até avisando, ó, pode ter dias difíceis, pessoas difíceis, né? Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, olha que forte, meu particular, uma coisa minha, uma coisa apegada a mim, minha identidade, né? A identidade, eu já preguei uma vez sobre isso, identidade com Deus. Porque o Senhor, meu Deus, há de ser contigo. Eu estava na mesma fé de Abraão, né? Há de ser contigo, quando ele mandou o servo dele buscar lá a nora, né? O filho dele. Há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa
Na minha Sim. tradução aqui está muito parecido com o versículo de Josué também. Se eu não me engano, Josué 1 e Muito, 9 lá. aham, exatamente. Quer dizer, é para ele, né, não, se viesse os revés, né, e que toda a obra, todas as Sim. coisas têm reveses, né, não, ele não se deixasse, né. Aí, então, olha só que Mas essa parte aqui que o senhor falou é bem forte mesmo. Ele não usa meu Deus, ele usa o meu Deus. Ele põe um artigo para é, usar um sentido de exclusividade. com sentimento, exatamente. Quer dizer, é algo que ele viveu, algo que ele tinha paixão, compaixão, que ele tinha intimidade, comunhão, diálogo, tempo, né? Então ele sabia Sim, muito bem o bem e as coisas boas que viriam para Salomão, se Salomão o obedecesse, né? sim. Eis aí os turnos dos sacerdotes, dos levitas, para todo o serviço da casa de Deus. Também se acham contigo para toda obra, voluntários com sabedoria de toda espécie para cada serviço. Olha que detalhe desse versículo. Ó, vai mandar para você pessoas sábias, entendidas, né? Toda espécie de trabalho. Quer dizer, ninguém que ia trabalhar era um iniciante, um inexperiente, um alguém sem Deus. É toda pessoa. Olha que exército, né, de pessoas aí, né? Vou ler de novo. Esse é o verso 21, né? Voluntários com sabedoria de toda a espécie para cada serviço, como também os príncipes de todo o povo estarão inteiramente às tuas ordens. Quer dizer, você tem a faca e o queijo na mão para você fazer a coisa acontecer. Aí Sim, o a gente capítulo, percebe que ele já deixou mais de meio caminho andado, né, pastor? bem mais de meio caminho andado, bem mais. Uhum. Capítulo 29, as ofertas, a quantidade de ouro, de pedras, de todas as coisas aí até o verso 9, e a oração, né, de Davi. Ele louvou ao Senhor, reconheceu a grandeza de Deus, as vitórias, que tudo quanto há nos céus, tudo do reino de Deus era para a glória dele mesmo. Então, é uma oração muito bacana para a gente tirar aqui. Ó. Diz assim: pelo que Davi louvou o Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, quer dizer, reconhecendo. Olha quantas palavras, né, para se dirigir para um rei, né? É interessante que, se você estudou história, você vê que quando os servos dos reis, principalmente da Pérsia, tinha que fazer uma lista de elogios, né, para poder ter a atenção do rei. Lembra disso? Eles não podiam chegar lá, ó, majestade, assim. Eles tinham que falar grande, que reina nos reinos de tal, de tal, de tal, de tal, de tal. Fazia aquela lista de coisas, Sim, né? sim. Bendito és tu, Senhor. Teu, Senhor, é o poder e a grandeza, porque tu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riqueza e glória vem de ti. Né? Riqueza e glória vem de ti. Então, tudo que o reino tinha, não tinha por eles mesmos, tinha porque Deus permitiu ter. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Olha só que interessante. O Senhor é que engrandece e o Senhor é que dá força para tudo, né? Lembrar disso, né? Nas horas de fraqueza, no momento da dor. Lembrar dessa oração. É gostoso, eu gosto de estudar as orações, que a gente aprende as qualidades de Deus, os atributos de Deus. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos ser voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti. Estava agradecendo aqui, que eu não li aqui, o negócio todo, né? Tudo vem de ti, e das tuas mãos o que te damos, porque somos estranhos diante de ti e peregrinos, como todos os pais, quer dizer, temporário, vida temporária, como sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência, quer dizer, ele reconhece a limitação humana. Senhor, nosso Deus,
toda esta abundância que preparamos para edificar a casa do teu nome santo, vem da tua mão e é toda tua. Então, tudo que eles reuniram, que eu não li aqui as várias cores, mosaicos, talentos de ouro, ufir, e tudo aqui, eles estavam apresentando, né? Davi falou, é que veio de ti primeiro, né? Para edificar a casa, vem da tua mão. Bem sei, olha o verso 17, irmão. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações, e que da sinceridade te agradas. Então, isso serve para nós, né? Com Deus não se brinca. Então é melhor já chegar e confessar o pecado e ficar em paz do que ir à igreja, participar, cantar, orar, pregar, né? Ter ministério, né? Mas se tem algo ainda a acertar com Deus, né? Deus se agrada de sinceridade. É um sacrifício, né? A gente pedir perdão, né? Tirar o nosso ego, a nossa vaidade, né? Tirar isso de nós para colocar as coisas de Deus, né? Sinceridade. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntárias. Quer dizer, teu povo foi generoso, né? Senhor Deus de nossos pais Abraão, Isaac e Israel. Era uma expressão já antiga, né, para aquela época. Conserve para sempre no coração do teu povo essas disposições e pensamentos. Quer dizer, ele orou para que o povo continuasse a ser generoso, continuasse a reconhecer a Deus, continuasse a honrar a Deus. Inclina-lhe o coração para contigo. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Aí eles adoraram, inclinaram, né? A glória de Deus apareceu, comeram e beberam. Salomão é proclamado rei, é certo? E no verso 26, olha o 25, tem esse detalhezinho aqui no verso 25. O Senhor engrandeceu sobremaneira Salomão perante todo Israel. Deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Vê se o cara foi privilegiado, né? Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. O tempo que reinou sobre Israel foi de 40 anos. Em Hebron 7, em Jerusalém 33. Morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Verso 29, olha lá, irmão. Os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas registrados por Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente. Só aqui tem 3 livros, lembra? Só aqui, ó. Só no verso 29. Sim. Só que, nós... e pode ser que tenha mais, porque tem algumas palavras que tem, eles usam aí que tá no plural, pastor. Parece que foi 12 livros, parece, que não contam como do cânon bíblico. Juntamente Já pensou com se ninguém tivesse acesso para ler todas as histórias, hein, pastor? Juntamente com o que se passou no seu reino e a respeito do seu poder e todos os acontecimentos que deram com ele, com Israel, com todos os reinos daquelas terras. Quer dizer, tem informações aqui nesses livros que não estão na Bíblia, né? Deus só permitiu esses, só queria esses aqui. Os outros, né? Quem sabe a gente descobre mais para frente, né? Quem sabe a gente vê isso aí, tá? Mais então. para frente, tá certo? Aqui vamos rapidinho, vamos só dar uma introdução aqui no segundo Crônicas, então, e a gente já vai terminar. Tá? O segundo Crônicas, ele é um livro que ele fala do reinado de Salomão. Aí ele vai pegar mais Salomão. Você pode ver que não falou que nós 20 e tantos, passamos por 20 e tantos capítulos sem falar do Reino do Norte, sem Israel. Só falou de Jerusalém. Então, o reinado de Salomão, as revoltas das tribos do norte, onde aconteceu a separação, certo? Reis de Judá, queda de Jerusalém. Então, ele vai se concentrando mais nisso e vai falar aí mais também os outros reis de Judá e às vezes um pouquinho outro de Israel, porque aí foi 2 reinos, né, um paralelo, né?
um acompanhando o outro aí, certo? Salomão, ele é reconhecido como rei e começa, então, o seu reinado. Mas interessante é que ele começa no capítulo 1, quando Deus aparece para ele e fala, pede-me o que queres que eu te dê, né? De grande benevolência para reinar no lugar, cumpra-se a tua palavra, dai-me agora, no verso 10, sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa ou à frente deste povo. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Então, aqui ele pediu sabedoria. E ficou marcado o reino dele como o sábio. Ele escreveu mais de 3.000 provérbios. Então, ele tinha o discernimento, a capacidade de instruir, né, como nenhum outro teve. Então, ele pediu sabedoria. E eu quero aqui destacar o seguinte, né? Disse Deus a Salomão, porquanto foi este o desejo do teu coração, quer dizer, não era um desejo carnal, não era um desejo assim para usar para a sua glória própria, né, de Salomão, mas Deus, como nós vimos lá atrás, ele examina os corações, Deus viu o desejo do coração dele, quer dizer, ele queria mesmo essa sabedoria. Será que isso tem a ver com a gente, né? Quando a gente tem mesmo algo bom no coração para pedir para o Senhor, né? Não pediste riquezas, nem bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poder julgar meu povo. Aí falou, Deus falou, está querendo o bem do meu povo, sobre o qual te constitui rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum outro rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Aquele pedido de oração foi tão agradável a Deus, Deus gostou tanto, Deus viu a boa intenção do coração dele ali, que Deus falou, vou te dar o que você pediu e vou te dar até o que você não pediu. E aí eu vou com o meu pensamento lá em Efésios 3:20. O irmão pode falar esse versículo aí, irmão? Efésios 3:20. Só um minutinho que eu vou procurar aqui, pastor. Vai, procura lá. Efésios 3:20. Aquele que é E, capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. aí. Viu o que acontece? Sim, Então, aconteceu o Efésios 3:20 aqui em Salomão. Você sim. entendeu o que Deus fez com ele? Bom, já que você pediu o bem do meu povo, porque o povo levava o nome de Deus, né? Então eu vou te dar Uhum. as riquezas, vou te dar as honras, vou te dar, né, longevidade, e vou te dar vitórias, e por aí vai, de todas as coisas, né? E aí Salomão, então, com essa bênção do Senhor, com essa oração atendida, as riquezas, sabedoria, fez o rei que em Jerusalém houvesse prata e ouro como pedras, e cedros em abundância como sicômoros que estão nas planícies. Olha, então você vê que era um reino riquíssimo, né? No capítulo 2 tem materiais de vários países para ele fazer a construção, materiais muito bons. Capítulo 3, capítulo 4, tem os detalhes da casa, de como devia de ser as medidas, o que é cobrir com ouro, e todos os objetos do tabernáculo lá também, então os utensílios do templo, e todos os detalhezinhos dos sacrifícios, e tudo como que deveria ser, tudo lá, Salomão mandou ver, fez como devia ser, a arca, obedeceu o Deus dele, obedeceu o pai dele, tudo. O capítulo 5 traz essa coisa gostosa de ler sobre o bom começo do reino de Salomão. E nós vamos parar por aqui, porque do capítulo 6 em diante é uma outra oração muito gostosa de se ler, que a gente vai deixar para a nossa próxima aula. Beleza? Então a gente parou aqui no capítulo 5, e se Deus assim permitir,
na próxima aula, no capítulo 6. Nós vamos orar. Senhor, Amém, pastor. muito obrigado, Pai, por este momento. Espero em Ti, Pai, poder também ter aprendido, ter o coração tocado ainda mais, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu poder, pela Tua vontade em nós. Também oramos, Senhor, pelo Josué, sua família, seu ministério, que ele precisa, seus filhos, tudo que ele tem, todo, Senhor, que ele tem usado na vida, toda boa intenção, Senhor, de Te servir, toda a fidelidade que ele tem contigo, sua esposa, em nome do Senhor Jesus, põe de Tua mão. Dê a eles, Senhor, uma ótima noite de descanso, um dia muito gostoso amanhã, para trabalhar, se for para ir para o culto, se for para ler a Bíblia, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja com ele, com tudo que ele faz. Nós oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, querido. Amém. Muito obrigado. Deus te abençoe. E na próxima terça-feira nós possamos estar aqui. Beleza? Beleza, pastor. Amém. Obrigado. Alô, meu filho. Obrigadão, tá? Deus abençoe. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.